Opa galera! Estou trazendo mais um vídeo aqui no canal, mas com uma dinâmica diferente, contando a história dos personagens enquanto eu desenho. Espero que gostem, desde já peço para deixem seu like e um comentário. Comentem quais personagens posso trazer com essa dinâmica nova. E vamos pro vídeo. A história começa mais de 20 anos atrás, quando Ace não era nem vivo. Golden Roger havia chegado ao final de sua viagem, e sua tripulação se separou, e todos sumiram completamente do radar da marinha. Golden Roger havia se tornado o rei dos piratas, e sempre derrotava seus inimigos mais fortes, e defendeu toda sua tripulação em todas as batalhas em que entrou. Roger decidiu ter um filho, para cumprir a sua determinação e herdar a sua vontade. Ele conheceu Porcas de Rose, logo Rose engravidou do herdeiro do rei dos piratas. Roger acabou se entregando para a marinha, e assim Rose ficou sozinha. Roger pediu para o vice-almirante da marinha para que ele cuidasse de seu filho. A notícia que Golden Roger tinha um filho se espalhou, e inevitavelmente a marinha começou a caçar e executar todas as crianças que tinham idade suficiente para serem filhos de Roger. A marinha executou publicamente Golden Roger. Antes de morrer, Roger disse que qualquer um poderia ter sua riqueza e poder, e a notícia se espalhou por todo o mundo e a maioria das pessoas que estavam no momento de sua execução viraram piratas, iniciando assim a grande era dos piratas. Eles já tinham decidido o nome de seu filho, ele se chamaria Golden Ace, mas para não atrair a marinha, Rose colocou seu nome de Porcas de Ace. Em sua gestação durou 20 meses. Logo após Rose dar luz a Ace, Rose acabou morrendo. Gar procurou Ace para cuidar dele e acabou pagando para Dandan cuidar dele. Desde criança Ace era muito forte e conseguia lutar contra os adultos, e um dia ele conheceu outro menino chamado Sabo, em uma situação muito parecida com a dele. Sabo era de uma família nobre, porém ele era foragido e tinha fugido de casa. Ele queria um dia se tornar um pirata. O sonho de Sabo era um dia ter a liberdade de sair para o mar. Sabo e Ace começaram a juntar muito dinheiro, para comprarem um barco, e se tornarem piratas. Gar pilhava mais uma criança para Dandan cuidar, o nome dele era Monkey D. Luffy. Luffy tinha acabado de comer a fruta Gomu Gomu no Mi, e havia se tornado um menino de borracha. Luffy queria ser amigo de Ace e Sabo, mas eles eram muito ágeis em se esconder. Passaram longos meses e com toda a incidência de Luffy até que finalmente viraram amigos. Piratas que Ace e Sabo acabam de roubar chegam para pegar de volta seu dinheiro. Os dois conseguem se esconder, já Luffy não é capturado e interrogado, para dizer onde está o dinheiro que os meninos roubaram. Ace e Sabo conseguem o resgatar e Luffy acaba não dizendo nada. Nos treinamentos mesmo com a Gomu Gomu no Mi, Luffy pedia para Sabo e Ace. Todos ali sonhavam em sair logo dali e tornarem piratas navegando pelo mar. E assim eles trocaram um copo de saque e se tornaram irmãos. E a troca de saque fez com que eles se considerassem irmãos de sangue. Eles fizeram uma casa em uma árvore ali perto das montanhas de lixo. Passavam lá todos os seus dias. E o pai de Sabo finalmente o encontra e faz ele voltar para sua casa à força. E os piratas contratados pelos nobres colocam bombas em alguns lugares desse reino. O rei desse país seria visitado pelos Tenryubitos. E caso eles vissem as montanhas de lixo acumuladas naquela ilha, ficariam nervosos. Iriam destruir todo o reino. Esse era um lugar cheio de catadores de lixo. E alguns bandidos. Muita pobreza e muito sofrimento nesse local. Claro que para o rei nada disso importava. Quando Luffy e Ace descobrem o que está acontecendo, já é tarde demais, e logo todas as pessoas que moram nas montanhas de lixo saem correndo. Tudo explodiu em chamas antes dos Tenryubitos aparecerem. Alguns conseguiram fugir, mas o resto que não conseguiu fugir morreu. Porém muito mais gente sobreviveu, devido à interferência de Monkey D. Dagon. O pai de Luffy apareceu e fez um caminho no meio do fogo. Por isso que Sabo se encontrou com Dagon ao fugir de casa, e informou Dagon sobre o plano de destruir as montanhas de lixo para receber os Tenryubitos. E toda sua nobreza não gostam de ver lixo e não gostam de ver coisas que não estejam no nível deles. E foi uma grande tragédia. Eles queriam de fato eliminar os pobres, pois isso passava uma imagem ruim pelo reino. E eles queimaram até mesmo os piratas que colocaram as bombas. Esses piratas queriam roubar o tesouro de Ace, Sabo e Luffy. E quem lutou contra o capitão dos piratas foi Ace. Os dois chegaram em casa com grandes danos, e Sabo tem a grande impressão de que todo o tesouro que reuniram se perdeu na explosão. A casa, na árvore e o tesouro foram totalmente queimados. E baseado nesse pensamento, Sabo rouba ali um barco pesqueiro, e decide iniciar ali mesmo sua vida na pirataria. Porém o seu barco com uma bandeirinha pirata e bem pequeno passa próximo do barco dos Tenryubitos. E eles não gastam da visão daquele barco, muito menos de ser um pirata. E assim um Tenryubito atira naquele barco com uma bazuca, e o pequeno navio afunda, e dando um violento choque na cabeça de Sabo, fazendo com que ele perca suas memórias. Todos pensavam que Sabo havia morrido. Tanto Ace quanto Luffy estão destruídos, e para alimentar ainda mais a tristeza dos dois, eles encontraram uma carta do Sabo, que havia adiantado sua vida na pirataria e tinha partido ali mesmo para o mar. E no final da carta ele dizia que algum dia ele se encontraria novamente. Então o tempo passa, e Ace, quando completa 17 anos, decide partir para sua vida como pirata. Na despedida, Luffy está com 14 anos, e Ace vai finalmente para o mar, e logo Ace criou sua própria tripulação, os Piratas Spade. No meio de sua jornada, Ace encontrou a Mera Mera no Mi e a comeu, uma fruta que concede poderes de fogo. Não havia passado nenhum ano e Ace já estava nos jornais com a notícia de que ele era procurado. Com o passar do tempo, os Piratas Spade aumentaram sua tripulação para 20 membros, e tornaram-se cada vez mais fortes, sendo alvo de caçadores de recompensas. Um dia eles foram confrontados pelo batalhão de guerra da marinha e Sokka subiu a bordo do navio Spade, mas a sua força não conseguira ferir Ace. Os Piratas Spade afundaram um navio da marinha, e Sokka pulou na água para salvar seus companheiros, e quando ela começou a se afogar, Ace jogou para ela um colete salva-vidas. Ace achava que no fundo ela não era má, e Sokka perseguiu os piratas repetidamente, mas Ace sempre lidou com ela facilmente com uma atitude casual. Logo os Piratas Spade alcançaram o arquipélago de Chambord, onde esperaram 3 dias até que seu navio foi completamente revestido. A fama de Ace aumentou. Ace foi convidado a se juntar aos Shichibukais, mas ele recusou na hora. Ace marcou um encontro com Shanks. Como ele já tinha ouvido muito falar dele e de Luffy, ele queria vê-lo pessoalmente. Ao se encontrar com ele, e falar de Luffy, os dois comeram, beberam e deram risadas a noite toda.
Ace, então decide procurar por Barba Branca, e ao procurar por ele, acaba encontrando o Tritão Cavaleiro do Mar Jimbe. Isso pois, neste momento da história a Ilha dos Tritões é território do Barba Branca. Jimbe é um aliado dele. Jimbe sente da força de Ace e decide lutar contra ele, para impedir de desafiar Barba Branca. Após 5 dias de luta, tanto ele quanto Ace entraram em colapso de exaustão, tendo uma batalha empatada sem vencedor. E depois de Ace e Barba Branca se enfrentarem, Barba Branca fez a proposta de Ace se juntar à sua tripulação. Ace recusou, mas foi nocauteado e arrastado para o navio de Barba Branca. Quando ele voltou a si, ele já era reconhecido como membro da tripulação de Barba Branca. Quando se certificou que seus colegas de tripulação estavam vivos, Ace permaneceu a bordo do navio do Barba Branca, porém ele sempre tentava atacar o Barba Branca, quando estava distraído, ou dormindo. Logo Ace foi aceitando e se tornando o filho do Barba Branca, até que um dia ele pegou o cargo de segundo comandante de divisão dos seus subordinados. Marçal de Teashi decidiu assassinar um de seus companheiros de tripulação, isso porque Teashi queria a Yami no Mi, uma Akuma no Mi tipo no guia extremamente rara, e ao assassinar seu companheiro de tripulação ele fugiu. Segundo as regras do barco do Barba Branca, eles são a família, e uma família que tem que se manter unida, e esse tipo de traição tem que ser punida com a morte. Ninguém pode matar o seu próprio irmão e sair impune. Barba Branca o adverte que tem um mau pressentimento sobre aquela Akuma no Mi e pede para Ace não ir. Ele decide ir, e burlando todas as regras que o próprio Barba Branca estava coordenando, ele parte em uma jornada em busca do Barba Negra. Teashi agora, depois de ter comido a Yami no Mi, se autodenominava como Barba Negra. E no meio do caminho Ace encontrou Luffy e a sua tripulação. Ele os ajudou e rapidamente partiu para continuar a sua jornada em busca do traidor. Na sua despedida ele entregou um Viver Card para Luffy, e para que pudesse se encontrar no futuro. Ace também fez a proposta de que Luffy se juntasse aos piratas do Barba Branca. Luffy rejeitou na hora. E o próprio Shanks se encontra com Barba Branca e pede para que ele detenha Ace, pois Shanks também tem um mau pressentimento sobre aquele pirata e sobre aquela Akuma no Mi. Porém já era muito tarde e Ace já havia encontrado com Barba Negra. Ele ficou muito feliz ao ver Ace e o chamou para entrar na sua tripulação. Logicamente Ace, que estava ali para fazer justiça, recusou. Então uma grande luta entre os dois começou. Porém o poder de Ace, apesar de gigantesco, não fazia frente aos poderes da Yami no Mi. E essa batalha durou por muito tempo até que Barba Negra conseguiu derrotar completamente Ace. Barba Negra então decide entregar Ace para a marinha. Em troca disso ele pede o cargo de Shichibukai. Ele decide anunciar publicamente que por causa de Ace será executado. Luffy, que nesse momento estava na Ilha das Amazonas, fica completamente abalado com a notícia, e decide ir buscar seu irmão que está em Impel Down. E depois de passar vários dias no level 6 de Impel Down, com pouca alimentação e amarrado, sem conseguir usar seus poderes, Ace é levado para Marineford, onde será executado em praça pública. É importante lembrar que Ace estava com pouquíssima força vital, ele estava sem comer, sem dormir, e amarrado há bastante tempo. Do contrário do Luffy, em um ano que estava solto, conseguiu treinar e comer. Ace estava preso, e parado no lugar sem conseguir se mover, apenas definhando nas suas forças. E para a execução de Ace foram convocados os maiores poderes do mundo, incluindo os 3 almirantes, o almirante de frota, os Shichibukais e todo o reforço que havia na marinha. Em contrapartida, a grande frota do Barba Branca e todos os aliados que haviam aparecido na Praça Marineford. E ali começou uma das maiores guerras da história de One Piece. Ali começou a Guerra dos Melhores. No meio de toda essa confusão estava Luffy, que estava determinado em salvar seu irmão. Barba Branca não deixará que um de seus filhos seja executado, nem que para isso ele tenha que enfrentar o mundo todo. Luffy, depois de ter enfrentado todo tipo de desafio, e quase morrido, atravessa um árduo caminho de toda a Marineford, tendo que socar o seu próprio avô no caminho Gap. E quando ele finalmente consegue chegar na praça de execução, Luffy salva seu irmão. E Ace, após ser salvo por Luffy, fez a pior decisão. Continuou a lutar mesmo estando muito fraco. Akainu foi dar um soco de lava. Luffy e Ace pula na frente do soco para salvar seu irmão, e Ace acaba sendo executado por Akainu.